Fala, massa atleticana, começando o Galo na TV nesta quinta-feira, daqui a pouco, todas as informações do clássico. Em sabadão tem Cruzeiro e Galo, do Gigante da Pampulha. Vamos falar da vitória do Atlético contra o CRB pela Copa do Brasil. O Galo avançou e faturou, hein? No nosso estúdio, o Max Lopes, da Resenha do Galo, para comentar bastante sobre o clássico e a Semana Alvinegra. O Galo na TV está no ar. Bora lá, né, Márcia, para mais um programa para você que se liga no canal 6 da NET Claro em Belo Horizonte, TV Banqueta em Nova Lima, também nossas redes sociais. O programa já está começando para a gente falar desse alvinegro que avançou na Copa do Brasil, venceu bem o CRB por 3-0, 2 gols do Renzo Saravia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tem os melhores momentos e muito mais, mas vamos falar do clássico. Tá chegando, meu amigo. Sabadão tem um grande clássico para você, às 9h30 da noite, Cruzeiro e Atlético. Claro, o segundo turno acontece lá no Salão de Festas, o Gigante da Pampulha. O Galo em busca de mais uma vitória na competição brasileira, para quem sabe a gente avançar ainda mais no BR 2024. Todas as informações, portanto, da Semana Alvinegra é aqui com a gente. Falando aqui com a gente, apontando para baixo, tá entrando aí na sua tela o alô massa para você participar com a gente, interagir no programa de hoje, deixar a sua mensagem, aliás, fazer o programa com a gente, né, como sempre a gente gosta. Mas ao meu lado, grande Max Lopes, Resenha do Galo, hein? Antes era Resenha Alvinegra Oficial, agora Resenha do Galo. Você pode procurar no YouTube, grande canal, e também do Bate Fundo Esportivo. O cara tem todas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Max. Sorrindo, feliz da vida, porque o Galo ganhou, né, Max? Olha, primeira, alegria em dobro, né? Alegria de estar aqui com você de novo, um cara que eu gosto muito, um amigo que eu fiz na comunicação, o canhão da massa, Roger Luiz, e também, evidentemente, pela boa vitória, consistente vitória do Galo de ontem, a classificação, e a CBF fez o Pix, né? Se não fez ainda, tem que fazer, Tem né? que fazer o quanto mais rápido possível. Então vamos aos melhores momentos desse jogo do Galo. A vitória contra o CRB, você acompanha na tela. Grande vitória, aliás, em 3-0. Vamos com as imagens para você. Daqui a pouco tá rodando, obviamente, os gols, né? Arana marcando, hein? Quanto tempo o Arana não marca, ô Marcos? Acho que foi desde quando o Cruzeiro, né? A gente não vê o Arana marcando. No primeiro turno do campeonato, né? O Arana já de cara ali fez o gol e agora essa bela assistência dele também, consagrando o nosso novo matador, né? Ele mesmo, Renzo Saravia, né? 2 gols de cabeça. Acho que baixou ali o espírito do Deivinho nele, né? Dadá Maravilha, queixo no Dadá peito, Maravilha. queixo no ombro. E não tem nenhum 80, hein, cara? E fazendo 2 gols de cabeça. É um jogador que cresceu demais com o Milito, né? A gente estava até ali, renova ou não com o Saravia no ano passado, uma performance bem regular com o Filipão, era um problema na lateral direita, e nessa linha de 3 ali, apesar das críticas, nós vamos falar durante o programa aí, eu vou falar as minhas preocupações para o Clássico, mas tem um que se salva para mim em quase todos os momentos, até quando tomaram bastante gols ali, foi o Saravia, um jogador que regula bem, um jogador que protege, que tem velocidade, e ontem foi consagrado com 2 gols, né? Uma vitória bem consistente, como eu falei. O Atlético poderia sofrer mais porque o CRB, apesar da diferença técnica, é uma equipe cascuda, uma equipe chata. Gostou da escalação inicial? Aliás, o Milito vem sendo criticado, né? Nos últimos jogos pela escalação, não somente mudança de jogadores, mas a questão tática também, né? Dizendo que o Arana não estava tão avançado, própria situação de zagueiros, por exemplo, há algum tempo o Bataglia fazendo essa função diferente. Mas ontem, você acha que ele fez o arroz com feijão finalmente? Eu acho que não. Eu acho que ele ainda mantém o que ele sempre fez desde o início. Nos últimos 2 meses, ele modificou algumas coisas, Roger, com relação àqueles 2 primeiros meses extraordinários dele, que chegou até, para muitos, o Atlético ter o melhor futebol do país. Naquele período a gente tinha o Gemerson, por exemplo, e o próprio Saravia saía menos. Então a gente tinha uma linha de 3 ali que contribuía na construção, mas eles, como diz, atacavam com menos irresponsabilidade, como está acontecendo, né? Eu acho que o jogo de ontem é um alento, foi bacana, ele começou com o mesmo esquema, construiu uma vitória segura, poderia ter sido mais, porém a gente precisa ter uma convicção de que está sendo sanado isso nos jogos maiores, né? Como eu falei, o CRB o ano passado vendeu de forma cara, foi nos pênaltis eliminado pelo Atlético Paranaense, que foi bem o ano passado, equipe sempre chata, o Atlético Paranaense. Esse ano foi vice-campeão
da Copa do Nordeste, perdendo para o Fortaleza nos pênaltis do Fortaleza de Vojvoda. Então é um time chato, é um daqueles times que se você dorme no ponto, se você não está num dia feliz, no mata-mata é tiro curto, ele te complica. Então o Atlético, por esse lado, foi muito positivo, uma resposta rápida com relação a sábado. Mas eu acho que já passou da hora do Milito mostrar isso de forma constante. Durante 2, 3, 4, 5 partidas em sequência. Vamos ter aí o clássico, jogo pesadíssimo, aquela baba do boi cansado acabou. Cruzeiro contratou bem, acertou o trabalho. O Cruzeiro de 4 anos aí que o Atlético chegou, independente do resultado, franco favorito em todos eles, acabou. Hoje é muito equilibrado, o Cruzeiro ainda está, inclusive na minha opinião, está jogando melhor justamente por ter um time mais equilibrado entre ataque e defesa do que o próprio Galo. Esse é o desafio do Milito, provar que essa consistência agora ela vai acontecer. Também com um time grande, né? E ontem teve até uma entrevista do Otávio, até o Marcos Leão, nosso repórter lá da resenha do Galo, estava lá na zona mista perguntando, e o Otávio falou que a culpa era deles, que eles não estavam compreendendo, e o Milito essa semana mostrou em vídeos para eles várias movimentações que eles estavam fazendo no momento da marcação de forma incorreta. Eu, sinceramente, esse é problema do treinador. Eu gosto do Milito, estou fechado com ele, acho que não deve ser demitido, mas ele precisa ser cobrado, porque isso aí, se os atletas não estão compreendendo, o problema é dele. O esquema dele é extremamente ousado. Marcar pressão, poste-bola, intensidade, girar a bola com velocidade para um lado e para o outro, mas você tem que marcar. Até porque o Atlético, o Filipão provou isso ano passado. Jogou mal em vários jogos, no futebolzinho xoxo, mas fechava a casinha um pouquinho ali, a maioria dos jogos, Hulk e Paulinho resolvia. E aí, os 3 pontos, foi campeão do segundo turno. Então, o Atlético precisa de resultado e eu acho que consegue resultados, tomar bem menos gols com o elenco que tem, vencendo as partidas e propondo o jogo. Daqui a pouco nós vamos de jogador para jogador, claro, trazendo a escalação do Galo, como foi o Atlético frente ao CRB, essa vitória por 3-0, mas comentando principalmente sobre o Bernard, né? A gente viu que ele fez um bom primeiro tempo, mas não teve uma etapa complementar como foi da etapa inicial. Se esperava ou está esperando ainda mais o Bernard, ô Marcos? Ontem eu até falei isso na transmissão nossa lá na Rede Bate-Fundo Esportivo e na resenha do Galo, que eu observei de tudo, taticamente, eu acho que o Atlético não mudou nada. O que mudou é a postura, o nível de concentração e passou fácil, passou de forma tranquila. Mas a única situação que eu percebi, tática ontem, uma pequena variação, foi o Bernard. O Bernard, ele estava ficando muito fixo ali como camisa 10, flutuando entre os volantes, aquele cara bem centralizado. E ontem eu percebi que ele caiu muito mais pelos lados. Ele ainda ficava no meio, mas ele dava a opção, por exemplo, em vários momentos, o próprio Paulinho vinha ali como um segundo atacante, receber a bola no meio e imediatamente o Bernard caía para os lados. E, inegavelmente, né, as jogadas melhores do Bernard quando ele cai por lado. Eu, sinceramente, acho que o alegria nas pernas, o nosso Bernard, ele vai voltar a jogar pelos lados em algum momento. Eu acho que aqui no Brasil, ele pode ter ido bem lá na Europa, mas aqui no Brasil a competição é outra, os gramados são outros. Então, talvez a marcação é diferente. Eu não estou conseguindo enxergar o Bernard, apesar de regular bem, você vê que ele tem qualidade, mas eu acho que ele pode entregar muito mais, até mesmo assumir um protagonismo na equipe se ele jogar pelos lados. Tá certo. O Anderson Santana do Arena do Galo Doido, nosso parceiro que também esteve presente, acompanhou com o seu canal esse jogo e traz pra gente a sua visão da vitória do Atlético e já também pensando no clássico, né, Anderson? Boa noite. Fala, Roger. Fala, meus amigos do Galo na TV. Hoje não estarei aí presente. Infelizmente tive um compromisso, mas agradeço sempre a participação de todos aí, os nossos amigos novalimenses, o pessoal de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Bom, sobre o jogo do Galo ontem, eu acho que o Galo fez uma boa partida, uma partida extremamente dominante, 19 chutes ao gol, posse de bola extremamente dominante, o CRB não deu nenhum chute ao gol, o Everson só trabalhou com os pés ontem, foi muito bom também a volta do Everson. E eu acho que o Milito acertou, que ele mudou um pouco a estrutura tática do time, não afundou tanto o Otávio como zagueiro, colocou ele na frente da cabeça de área. Em alguns momentos a gente tinha saída de 3 com Saravia, Bruno Fux e o nosso querido Júnior Alonso, mas em algum momento era uma linha de 4. O Bernard em alguns momentos caindo pelo lado esquerdo, onde que ele se destacou muito aqui no Galo no passado, né? E eu acho que assim, as perspectivas são boas para os próximos jogos. Estou com o verde da esperança, exatamente pensando positivo
Agora, falando de clássico. O clássico vai ser um jogo difícil, temos que ser honestos, o Cruzeiro está numa fase muito boa, mas eu acredito sempre no nosso Galo, acho que vai ser um jogo difícil, mas o Galo vai ter grandes possibilidades no jogo. O melhor zagueiro do Cruzeiro, o João Marcelo, está fora, então assim, eu acho que seria um grande teste para o Milito, eu acho que seria interessante o Milito colocar o nosso glorioso Daverson para estrear no Clássico, numa dupla de ataque com o Paulinho. Eu já colocaria ele de cara, um jogador que faz o pivô muito bem. Ontem o Cadu foi muito mal nesse sentido. E muito confiante no Clássico, Roger e amigos aí da TV Banqueta. Acredito muito, muito, muito no Galo. E nem que seja 1-0 sofrido, é isso que a gente quer. E o mais importante, você vê que eu estou com o mapa mundi aqui, né, ao lado aqui no fundo. O mais importante é a Copa Libertadores, terça-feira com o São Lourenço, um jogo dificílimo também, é fazer um grande clássico, um clássico de luta, clássico é sempre guerra, jogo disputado. O time deles é um time muito bom, mas eu acredito no Galo, tem grandes peças, nós temos Zaratio na reserva, Rubens que entrou muito bem. E é isso, Roger, pessoal de casa, um abraço para vocês, até semana que vem, e aqui é Galo. Valeu, muito obrigado, Anderson, pela sua participação. Já já a gente fala sobre clássico, mas ainda entrando no assunto sobre o CRB, como eu disse no bloco, antes de entrar essa pauta importante do Anderson, nós vamos passar esse Galo que venceu o CRB por 3-0, uma boa partida na Arena MRV, passando a escalação e as notas do que achou o nosso Max, que esteve presente, transmitiu lá no seu resenha do Galo e também no Bate-Fundo Esportivo. Começando com o Everson, a volta do Everson. Sua nota de 1 a 10, gostou do Everson? Ele não foi testado. Acho que foi bom para ele que ele voltou a sentir aquela atmosfera do jogo, né? Veio de cirurgia, o goleiro precisa de ritmo, mas ele não foi testado. Falou muito bem, ele só jogou com os pés. Então, eu vou dar nota para ele. Vou dar nota 5, né? Dar uma nota 5 para ele, não é porque ele foi mal. Mas você acha que esse tempo foi bom também para a mente do Everson, o psicológico dele? Pode ser, rever algumas coisas. Acho que ele estava meio nervoso, teve alguns problemas extra-campo aí que... né? Ele estava tomando gols que, por exemplo, ano passado ele não estava tomando. Então, assim, mal posicionado em alguns momentos. Mas tem muito crédito, é um goleiro cascudo, experiente, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Acho que vai ser importante. Sarabia, que para muitos foi o melhor em campo, sua nota? Esse aí é nota 9. Porque o 10, eu acho que o 10 é demais. Já voltou com tudo? Voltou com tudo. Foi muito bem na parte defensiva. É impressionante a recuperação. O Atlético, em alguns momentos, ainda toma umas bolas entre linhas ali. E ele, que é o que tem mais velocidade da linha de 3, consegue chegar na frente. Então, foi bem na defesa e, evidentemente, com 2 gols, jogando ele onde ele joga, consagra qualquer atuação. É o melhor lateral direito do país atualmente ou não? Eu não acho. Infelizmente, eu acho que é do rival. Acho que ele precisa de mais. Tá certo. Bruno Fux. Tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Bruno Fux. Bruno Fux foi bem ontem, foi seguro, porque também não foi tão testado. Né? Sua nota? Nota 6,5 para ele. Pode meio? Pode. Tá, então tá bom. Júnior Alonso, o xerife. Nota 6,5 também, foi correto, igual o Fux. Scarpa. O Scarpa, nota 7. Nota 7, acho que ele procurou o jogo. Quando ele tem oportunidade, impressionante o cruzamento dele ali, inclusive o Cadu poderia ter consagrado ele no primeiro tempo, uma assistência com a mão, ele, em outros momentos também, ele achou bons passes ali. Nota 7 porque taticamente foi bem e ele realmente é diferente. Otávio, para você no meio de campo. Nota 7. Ontem foi um leão, um pitbull, oscila um pouco, mas é um dos jogadores que a gente não pode reclamar por questão de entrega. E essa questão que ele chamou a atenção, porque quando o Atlético avança muito os seus defensores, somente os extremos, o Saravia e o Alonso para jogou de ponta esquerda contra o Criciúma. O Otávio faz esse afundamento para cobrir o zagueiro que avança, né? E aí fica aquele buraco no meio, e esse é um dos problemas do Galo, chegar no Clássico, eu vou falar sobre isso. Alan Franco. Alan Franco, nota 6. Acho que ele pode mais. Até porque eu acho que aí está uma outra falha do Milito. Ele mudou o posicionamento do Franco com relação àqueles 2 primeiros meses que o Galo foi bem. É um ótimo jogador, mas eu acho que a culpa é do treinador, porque ele não está rendendo mais, nota 6. Guilherme Arana. Guilherme Arana, nota 8. Uma assistência e um gol. Bernard, nota 6. Espero mais dele. Bons lances no primeiro tempo, segundo tempo deu uma sumida, mas eu acho que ele tem capacidade técnica para contribuir muito mais. E o Cadu no lugar do Hulk? O Cadu, nota 6 para a questão da entrega. Eu gostei muito da movimentação. Prefiro 1000 vezes um menino que veio da base igual o Cadu, perdeu 2 gols claros, mas eu prefiro ele ontem, que procurou o jogo a todo momento, criou espaço, gerou dificuldade para o zagueiro adversário,
do que, por exemplo, o Vargas, que ganha 700 mil de seleção, Copa do Mundo, correu o que ele correu no sábado contra o Criciúma. Paulinho para você. Paulinho, nota 6, pode muito mais. Perdeu 2 gols ali, 2 oportunidades boas para poder concluir. Isso estoura a paciência do torcedor com o Paulinho, que apesar de produzir bem, acho que também não é aquele péssimo, como alguns falam, né? Impressionante a bipolaridade do torcedor, né? Do céu ao inferno, mas tem jogos que ele merece uma crítica mais consistente. Como foram as entradas de Palácios, Zaratio e Igor Gomes para você, além do Vargas? Eu acho que eles conseguiram manter o ritmo do jogo. Eu vou dar praticamente nota 5 para todos eles, inclusive o Vargas, tá? O Vargas gerou algumas tabelas ali junto com o Palácio. O Palácio, se eu não me engano, deu assistência do 3º gol pro Saravia. Então, eu vou dar nota 5 para os 3 e nota 6 para o Palácio pela assistência. Nota 5 para o Igor Gomes é muito, hein? Não, pois é, mas o Igor Gomes eu sempre falo uma coisa. O Igor Gomes ele jamais pode ser a solução, como ele foi em junho. Aquele jogador titular absoluto. Ele jogou em todas as posições no meio de campo em junho, quando o Galo estava devastado no elenco. Mas eu acho o Igor Gomes um jogador importante, um jogador para você ter no elenco, para jogar ali igual ontem 20 minutos, para um jogo ou outro ele poder ali suprir uma suspensão, um desfalque, eu acho que ele é útil. No ano passado ele resolveu 2 jogos na Libertadores pra gente, na fase de grupos e na pré-Libertadores. Então eu acho que para você ter no elenco, ele é um jogador interessante, mediano. Até porque a questão da titularidade dele, ele tem um grave problema de irregularidade. Ele joga demais ou joga bem num jogo e no outro parece que ele é jogador de Série B. E ele foi assim no São Paulo, é histórico dele, ele joga pro time, muitas das vezes. Não joga na questão individual. E a nota do Gabriel Milito, que ontem ficou nervoso na coletiva, hein? Nota 7 pela vitória consistente. Uma resposta rápida, porque, como eu falei, a diferença técnica é muito grande. É um time de Série A para Série B, é um time que tem uma folha salarial muito diferente, mas o CRB é uma equipe da Série B ali que ela consegue aproveitar quando o adversário superior está mal ou não está num dia bom. Consegue vender caro o caldo ali. Então, acho que 7 pela vitória consistente. Mas você acha ainda que o Milito inventou um pouco no jogo de ontem? Eu não acho que ele inventou. Eu acho que ele manteve o mesmo esquema, diferente do nosso colega. Eu discordo que mudança tática, para mim eu vi a mesma questão tática. A questão é que o Atlético conseguiu se impor dentro de casa, a fragilidade do adversário, o ataque foi praticamente inoperante. Então o Atlético devidamente não foi testado como vai ser, por exemplo, no sábado e na terça-feira. Então eu prefiro aguardar, entendeu? Prefiro aguardar. Antes da gente ir para o intervalo, Marcos, ontem o Bruno Musi, CEO da Arena MRV, deu uma entrevista na Rádio Itatiaia antes da bola rolar e disse sobre o gramado, que é uma situação crítica já dos torcedores da imprensa mineira já há algum tempo na Arena MRV, além da acústica, obviamente. Ele disse que a solução imediata é tirar a grama do campo 7 do CT e trazer para a Arena MRV em 2025, pensando numa outra solução que possivelmente deve ser uma grama sintética. Qual a sua visão, você que está todos os jogos do Galo presente em casa, sobre o gramado da Arena MRV? E está atrapalhando o time na sua visão ou ainda não? Não tenha dúvida, o gramado é o piso do espetáculo, faz toda a diferença, né? Nós temos 2 problemas graves, não é só na Arena não, é no futebol brasileiro. Para você tentar melhorar ainda mais a qualidade do nosso campeonato, a qualidade do jogo, até para vender o produto melhor, é só você ver o que está acontecendo lá fora. Como que países que não têm sol, e você vê lá Premier League, Campeonato Espanhol, é tapete, a bola rola de forma linda. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos problema grave de campo. Um estádio novo, acho que essa turma que está aí, eu acho que eles fazem um trabalho muito bacana no Galo, agora como SAF, então eu acho que eles têm muito mais crédito do que demérito. Porém, é uma vergonha a questão do gramado. É uma vergonha, porque nós gastamos, poxa, cara, assim, não está tendo jogos esse ano, não está tendo jogos, é inacreditável. Ontem estava um pasto, e eu cheguei lá por volta de 2 horas antes, estava muito pior do que vocês viram na TV. Porque durante 1 hora, até 1h30, até meia hora antes do jogo, estavam 5, 6 colaboradores lá, jogando aquela grama em cima, verdinha, para poder maquiar os buracos, para poder maquiar as gramas queimadas. Então você investe numa arena que custou mais de 1 bi e não consegue ter o sol. Cara, todos nós sabemos. Não precisa de ser agrônomo, não precisa de ser engenheiro, não precisa de ser executivo, CEO,
para poder entender isso. Agora, eu pergunto, como que lá na Europa, que não tem sol, não tem praticamente o ano inteiro chovendo, nublado, você consegue manter os gramados bons? Então o Atlético tem que se desdobrar nisso aí. Eu acho, sinceramente, que está faltando eles assumirem que o tipo de grama que foi plantado lá na arena não deu certo. Tá certo. Nós vamos discutir muito mais pós-intervalo e já a gente fala sobre o clássico, mas antes tem um detalhe, Marcos. Só um detalhe. Claro, à vontade. Porque eu não te respondi a segunda pergunta. Para mim, coloca a grama sintética. Precisa. E a informação de que o pessoal que está jogando lá... A mista ou a sintética? Não, a sintética mesmo, mas tem que ser igual a do Botafogo, o tapetinho. A bola rola bem. Essa grama sintética de lá, por exemplo, do Atlético Paranaense, até do Allianz. Do Allianz eu não gosto, acho até feia. Não tem nada a ver com essa grama que a gente joga sintético nos bairros. É uma grama muito próxima da real. Então os atletas que já estão se adaptando nela estão gostando. Então, de fato, o Atlético também precisa capitalizar mais. E o Atlético de shows. A grama sintética te dá condições de mandar os jogos em ótimo nível e ainda você poder fazer uma receita ali que estima-se de 50 a 70 milhões a mais por ano. Você traz 2 baitas contratações com isso aí para você poder ter shows, por exemplo. E não estraga a grama, obviamente. E o risco é menor de ter problema. Com certeza. Agora sim, vamos no intervalo. Na volta tem tudo sobre o clássico e vamos falar de Galo e Cruzeiro. Sabadão, a bola rola no Gigante da Pampulha. Até já. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Galo na TV nessa quinta-feira. Agora vamos mudar de plano, porque é hora de falar do clássico, né? Sabadão tem Cruzeiro e Atlético, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro e vai ser o Gigante da Pampulha, ou como você queira, nosso salão de festas aí, né? Pra gente tentar uma grande vitória, se Deus quiser. Juan Brito chegando com as informações deste Galo que enfrenta o Cruzeiro. Quais são as novidades, Juan? Um abraço, boa noite! Fala, Roger! Fala, torcedor atleticano, chegando para falar tudo sobre esse clássico e a expectativa é enorme porque no sábado, a partir das 9h30 da noite, rola a bola no Gigante da Pampulha para nada mais, nada menos do que um Cruzeiro e Atlético, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E começando essa passagem sobre o clássico, eu gostaria de compartilhar a informação de que o Atlético defende uma grande invencibilidade contra o Cruzeiro no Mineirão no Campeonato Brasileiro.
Brasileiro. A última derrota do Galo para o seu rival lá no Gigante da Pampulha nessa competição foi há 11 anos atrás, isso mesmo, lá em 2013, um jogo onde o técnico Cuca preservou todos os titulares daquela equipe campeã da Libertadores, nada de Vitor, Ronaldinho, Tardelli, Hever em campo, nada disso, apenas os reservas. O Atlético foi derrotado por 4-1, mas de lá pra cá, ao longo desses 11 anos, as equipes se enfrentaram 6 vezes no Campeonato Brasileiro lá no Mineirão, com 2 vitórias atleticanas, 4 empates e nenhuma vitória do rival no Gigante da Pampulha. Então o Atlético defende a invencibilidade no estádio nesse final de semana, mas com torcida única, apenas torcedores cruzeirenses no estádio, assim como foi no jogo da volta da final do Campeonato Mineiro e assim também como foi na Arena MRV no jogo de ida, com apenas torcedores atleticanos na casa do Galo. E falando um pouco mais da escalação, entrando agora nesse mérito, o Atlético não terá 2 jogadores à disposição, 2 desfalques confirmados. O atacante Hulk e o ponta Alisson seguem no departamento médico, não estarão à disposição, mas uma notícia importante é que o Atlético não tem nenhum jogador suspenso e que a diretoria atleticana conseguiu um efeito suspensivo para o atacante Paulinho. Isso porque no início da semana saiu o julgamento, a sentença do STJD em cima da camisa 10, o Paulinho que no jogo contra o Palmeiras desferiu um pontapé contra o Marcos Rocha naquela derrota do Atlético, ele foi julgado e havia recebido 2 jogos de suspensão. Ele já havia cumprido um no Campeonato Brasileiro e o segundo jogo seria contra o Cruzeiro, mas o Atlético entrou com recurso e conseguiu efeito suspensivo, então Paulinho vai pro jogo. E outro atacante que também vai pro jogo, a grande novidade dessa escalação, é o Daverson, isso mesmo, o Deivinho da Massa, como ele se auto-intitulou na sua apresentação na tarde de ontem na Arena MRV. O seu nome já foi publicado no bid, então o Daverson vai a campo contra o Cruzeiro e a única dúvida é se ele será ou não titular, mas é certo que ele fará sua estreia, mesmo que saindo do banco de reservas no segundo tempo. E agora entrando nessa equipe titular, a tendência é que o técnico Gabriel Milito mantenha o mesmo esboço, o mesmo esquema, a mesma base que venceu o CRB nessa quarta-feira. Venceu muito bem, com 3-0, com uma série de gols perdidos, com gol anulado. Então a tendência é que a base seja mantida, mas ainda assim com algumas dúvidas nessa escalação. No gol, é certo que o Everson segue como titular, não foi exigido contra o CRB, não fez nenhuma defesa. O trio de zaga terá Alonso pelo lado esquerdo e Saravio pelo lado direito, e a única dúvida é no zagueiro central. A grande tendência é de que o Bruno Fux ganhe em sequência, ele que fez um grande jogo nessa quarta-feira e ele deve sim receber continuidade. Porém, sabemos de todo o prestígio que o Batalha tem com o treinador Gabriel Milito e existe sim a possibilidade que o argentino volte à equipe titular para esse confronto. Então, fica essa dúvida entre Bruno Fux e Batalha. No meio de campo, outra dúvida. Quem será a dupla do Otávio? O camisa 5 jogou demais contra o CRB, é figura certa na equipe titular. Mas nós temos uma disputa entre 3 jogadores, Fausto Vera, Alan Franco e Matias Aratio, para saber quem será essa dupla do Otávio e a confirmação só na noite de sábado. O quinteto ofensivo, Guilherme Arana pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa pelo lado direito, Paulinho e Bernard por dentro e lá na frente, aí essa é a grande dúvida da escalação. Daverson será o titular do ataque atleticano? Apenas o técnico Gabriel Milito tem essa resposta. Teremos ela no sábado a partir das 8h30, quando o Atlético vai divulgar a escalação. Mas o Daverson fará sua estreia, nem que seja saindo do banco de reservas, mas aí para os 11 iniciais, a grande dúvida fica entre Daverson e Eduardo Vargas, um dos dois será o titular desse ataque atleticano. Então é isso, Roger. O Atlético nesse final de semana defende uma invencibilidade de 11 anos contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e também a gente vai viver aquela grande expectativa em cima da estreia do novo camisa 9 atleticano, o Daverson, o Deivinho da Massa, como ele auto-intitulou na apresentação. Então essa é a expectativa. Mas é isso, muito obrigado pelo espaço e um abraço para você, para todos no estúdio e também para os nossos espectadores. Um abraço para vocês e 3 pontos nesse sábado, porque clássico você vence, você não joga. Clássico você vence. Pena que as meninas do vôlei hoje não entenderam isso contra os Estados Unidos, né? Que pena. Mas valeu, Juan. Eu que agradeço pelas informações e a participação. Deivinho da Massa, é a primeira pergunta para você, Max. Titular contra o Cruzeiro de cara ou não? Eu acho que não vai ser, não. Eu acho que ainda mais com o efeito suspensivo, né, que o Atlético conseguiu com o Paulinho,
Eu acho que ele vai com Paulinho e Cadu. E, sinceramente, eu tô falando aqui desde o início do programa, Max, o que você queria que o Milito fizesse? Na sua opinião, que você tá aí, que não viu ontem, o Atlético, apesar da vitória, é consistente. Primeiro, os zagueiros não subirem tanto, né, contribuírem na saída de bola, então eu não espero num jogo do tamanho, ainda mais fora de casa, vai estar uma atmosfera, o nível de competição do Cruzeiro hoje é diferente, não pode dormir no ponto, e uma coisa que não pode de jeito nenhum, e está acontecendo com facilidade ao Galo ser goleado, né? Então, a primeira coisa, os zagueiros marcarem mais a posição deles, subirem menos, tá? Guardarem posição. E segundo ponto, Alan Franco voltar a ser segundo volante. Porque o Alan Franco já tem 2 meses praticamente, vamos tirar um mês aí que foi Copa América. Então, desde que ele voltou da Copa América, o Alan Franco virou o que o Zaratio era antes de machucar. E aí tá ficando aquele embolado ali, que é um jogador, não sei se vocês estão observando nos últimos jogos, o Alan Franco tá aparecendo, sofrendo pênalti, tá aparecendo para finalizar, isso é legal. Mas eu acho que o Atlético já tem potência suficiente para poder tentar fazer os gols lá na frente, e você precisa também de ter gente que guarda a posição, justamente para que você não corra risco de ser goleado, porque a gente poderia ter sido goleado pelo Criciúma no sábado, perderam mais uns 2 gols cara a cara lá, e para mim é um absurdo, seria terrível para o torcedor atleticano uma goleada, porque o Atlético já mostrou, o Milito já mostrou que a equipe dele goleando, sendo goleado, perdendo, seja lá como for, ele não muda o conceito. Então eu acho que já está passando da hora do Milito tentar mostrar variações. Se ele ainda não abre mão do que ele acredita que é os 3 zagueiros, os 2 alas, ele precisa mudar o quê? A postura disso. E aí, respondendo sobre o Deivinho, ainda ele vai ter 2 treinos. Eu acho que, naturalmente, se ele tivesse num ritmo maior, se o jogo fosse até na Arena MRV, eu acho que ele entraria no lugar do Cadu. Mas o Cadu dá muita versatilidade, ele tem muita mobilidade. E eu acho que vai ser muito importante a marcação-pressão do Atlético, a marcação dos 2 caras lá da frente, no caso Paulinho e Cadu, aos bons jogadores, principalmente aos volantes do Cruzeiro, que o Romero e o Matheus Henrique, eles têm muita qualidade na saída de bola. E aí o Davidson ele já não tem muito essa qualidade. Então eu acho que é melhor você guardar ele no banco de reservas, para uma eventual situação, né, da partida aí, até mesmo, né, se estiver empatado, perdendo, né, ou até vencendo por uma diferença curta, e o Atlético estiver tendo oportunidade, você tem um cara ali que pode finalizar, porque o Cruzeiro vai dar campo, por exemplo, se ele estiver perdendo. É uma equipe hoje que também joga de forma ofensiva. Então acho que o Atlético, nesse sábado, ele pode ter a bola, pode marcar a pressão, mas de forma menos estabanada, menos louca, menos ordenada. Eu acho que ele precisa testar isso, até porque na Libertadores, como você falou, que é o compromisso maior, que para mim é o grande objetivo da temporada, até para jogar o ano que vem o Mundial, que paga nada mais, nada menos 50 milhões de euros, a bagatelinha bacana, né? Eu acho que ele vai precisar ter essa humildade tática. Porque como pessoa ele é um cara muito bacana, eu tô lá nos bastidores, o Milito é um cara, é um argentino boa praça, gente boa. Esse cara é gente boa, é humilde inclusive, mas não está tendo humildade tática. Humildade tática é o quê? Em alguns momentos, você pode dar um passo para trás do que você pensa, do que você acredita 100%. E isso ele pode reposicionar, se ele não gosta de abrir mão da questão tática, reposiciona a equipe. Então eu espero literalmente isso. Os zagueiros mais conservadores, pode ajudar na construção, mas sem se atirar, e o Alan Franco um pouco mais fixo ali do lado do Otávio. Na hora dele contribuir para o ataque, ele vai ali, vamos dizer assim, até a faixa 3. Na faixa 4 ele deixa o pessoal lá da frente resolver. Falando sobre o Davi, você foi a favor da contratação? É um bom nome realmente para essa reposição, quem sabe, do Hulk e dos próprios atacantes até o final do ano? Eu acho sim um bom nome, não acho a solução. Mas eu acho um bom nome, o Atlético, várias partidas, empilha oportunidades, empilha passes ali no entorno da defesa adversária. E o Atlético tem sim essa carência de um jogador que tem mais força física, mais imposição, tem mais qualidade na finalização ali dentro da área. Nós sabemos que o Hulk é muito bom, né? Até fazendo uma correção, o Cruzeiro não vai ter, uma observação no caso, o Cruzeiro não vai ter o João Marcelo, que é o seu melhor zagueiro, mas nós vamos ter o nosso melhor atacante. Mas nós sabemos que o Hulk e o Paulinho são jogadores mais versáteis, que têm qualidade, faz gol, mas não é aquele matador, aquele trombador, aqueles caras que, por exemplo, a bola vem no cruzamento, eles sobem com força junto com o defensor adversário para poder finalizar. E o Davidson tem isso. O Davidson tem bons números, é um cara, além de tudo, que eu acho que isso é muito importante, até para o espetáculo. O futebol é um espetáculo, é um esporte, é um entretenimento. Ele é um cara, é um personagem muito divertido caricato, do futebol. Né? É um cara, ontem já chegou, chorou,
já brincou com a massa no telão ontem durante a partida. Então ele tem muito ingrediente, além, evidentemente, do principal, que é bola, para poder contribuir. Eu não tenho dúvida que ele vai somar. É o novo Dadá Maravilha? Não, menos. Bom, vamos passar para você de casa na tela. A última, por favor, o G7 titular aí. As estatísticas do clássico. Já a gente fala dos próximos jogos, da classificação. Vamos colocar a primeira estatística, isso aí. A contagem dos clássicos pelo lado do Galo soma 524 jogos, 212 vitórias, 139 empates, 173 derrotas, 742 gols marcados, sendo, me parece, 657 gols sofridos. Muitos gols sofridos, mas o Galo marcou bem também, 742. Ou seja, o Galo leva vantagem para cima do Cruzeiro no histórico, nas estatísticas do Clássico. Que seja, então, assim também no sábado. Né? Vamos pegar em cima disso também, né, Marcos? A gente, pegar em cima de tudo. A gente não pode perder a resenha nunca, né? Claro. Os maiores clássicos do planeta, né? Qual mais te marcou? A diferença é de 10 vitórias para um, 10, né, a mais do que o outro. Ali já está com quase 50, né? Então, assim, realmente é uma freguesia, né? Uma freguesia 5 estrelas. Qual mais te marcou? Clássico. Como torcedor, como profissional? Como torcedor, né? Em 2014, a final da Copa do Brasil. Gol Tardelli. Ali. Eu fiquei preocupado aquele jogo, né? O Cruzeiro estava num ano bom também, o Atlético campeão da Libertadores, e 2014 brigando pela Copa do Brasil, o Cruzeiro campeão brasileiro 2013, 2014, e a equipe do Cruzeiro estava jogando muito bem, né? Então o Galo, time bom também, eu imaginei que, mesmo com aquele amasso que o Galo deu no primeiro jogo no Independência, eu fiquei muito nervoso naquele segundo jogo, e na hora que o Tardelli deu aquele queixo no ombro, né? Sem sair do chão, né? Sem sair do chão. A lá da Maravilha, o Dátilo fez uma partida impecável, e aí já saiu atirando lá, eu achei maravilhoso ali, pra mim foi muito marcante. Cara, eu lembro de um clássico não tão recente, 2001, onde o Paulinho, lembra dele, deu um corte no Cris. Lembro. E meteu no cantinho, não me recordo o goleiro do Cruzeiro quem era. E eu tava até com 10, 11 anos, eu tava em Guarapari nesse dia assistindo na praia o jogo e pelo Cruzeiro ter vivido um bom momento, apesar do Galo também tinha um bom time, me marcou muito esse clássico e outros vários também, quando a gente acabou vencendo bem o Cruzeiro, os 4-0, por exemplo, né, com gol de costas, o Fábio, acho que ele ali foi marcante. Fica na história também, né? Os confrontos históricos do Brasileiro de 99 também, não tem como aquilo ali, eu tinha 11 anos também, 12 anos, lá em Valadares, tava no barzinho de frente lá, porque não tinha Premiere em casa. Era assim, a gente ia provar. Rapaz, eu atravessei a rua lá, fiquei no meio dos marmanjos lá, sofrendo com o Galo. E o Galo fez 2 partidas extraordinárias. O clássico tem muito, tem muitos momentos. E sábado eu acho que vai ser mais um jogo. E depois de 4 anos, porque por mais que a gente tenha essa rivalidade, essa zoeira, nós sabemos que quando os dois estão bem, quando os dois estão com elenco bom, o produto, o espetáculo fica muito maior. Né? Eu tenho colegas que, sinceramente, pelos últimos anos do Cruzeiro, os caras já consideram o Flamengo mais rival do que o Cruzeiro. Então, mesmo com esse conflito na mesma cidade, no mesmo estado, né, que a gente todo dia, inclusive tem na família ali vários cruzeirenses e tal. Então, eu acho que dessa vez vai ser um jogo muito grande. Sábado eles são favoritos? Eu acho o Atlético ainda melhor. Acho o Atlético tem um time no papel melhor, mas o Cruzeiro está mais organizado. Né? O Cruzeiro está mais confiante. O time do Atlético, por causa do seu treinador, e aí eu isento mesmo. Podem me xingar aí. Comenta bastante quem está vendo pelo YouTube aí, me xinga bastante com vontade aí. Eu isento os atletas, porque eu acho que o treinador, ele é bom, quero que ele continue, mas eu acho que ele é responsável por esse desequilíbrio. Eu acho que o Atlético ainda está inconstante, não dá para confiar. Se eu tivesse um dinheiro para apostar, é lógico que eu apostaria no Galo, porque a gente é doido. Bom, vamos botar na tela para você aí a classificação do BR 2024 antes do Clássico, claro. Tá aí o Botafogo, né, nessa liderança incontida. Vamos ver se o Vogão leva dessa vez, né? Flamengo em segundo, terceiro Fortaleza, bela campanha, outra vez Vojvoda, que vem para o Galo, quem sabe, nos próximos anos. Palmeiras em quarto, Cruzeiro em quinto, boa campanha do outro lado. Sexto, São Paulo, sétimo, Bahia. Atlético Paranaense, oitavo, nono, Galo. 10º, Bragantino, 11º, Vasco. Aí vem Criciúma, Juventude, Grêmio, Vitória, Inter. Na zona, Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense. Um dos grandes cai, hein, Max? Tô achando.
E Apostaram em detalhe, quem? né? O Inter já começou bem o campeonato, né? Com o Kudê. O Inter tem o Ener Valencia e o Borré ali no ataque. O Inter, já, se eu não me engano, já vai para 11 partidas sem vitórias, somado Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, realmente, situação muito complicada para o Inter. Tá bem bolado ali. Eu acho que o Grêmio e o Fluminense escapam. Corinthians fica? O Corinthians não está me passando segurança ainda, não. Acho que o futebol do Corinthians está muito feio. Eu acho o elenco do Corinthians muito desequilibrado. Romero e Yuri Alberto é um ataque bem limitado. Então, eu acho que passa por ali. E esse G6 muda na sua visão daqui pra frente ou não? Acho que muda. Acho que o Atlético entra. Só o Galo. Eu acho que o Atlético Fortaleza entra. permanece na sua visão? Acho que o Fortaleza vai terminar ali entre quinto e sexto. Porque não tem elenco para E poder... não é mais surpreendente, né, cara? Não, isso aí é todo ano. É. O Fortaleza, nos últimos campeonatos aí, inclusive ele jogou Libertadores nos últimos anos, chegou na final da Sul-Americana. Se o Fortaleza não tem equipe reserva, por exemplo, ou então 3, 4 peças de reposição como o Flamengo tem, como o Atlético tem, como o Palmeiras tem, porque se tivesse, ele era praticamente brigando ali até Pelo o final, título. no mínimo pro G4. Sim. Tranquilo. E um abraço especial, inclusive, pro Nahuel Martínez, que é auxiliar técnico do Vojvoda. Virou amigo seu, né? Pô, conversamos, mandei para ele após a vitória do Cruzeiro, ele falou, vamos, amigo, já tá, o portunhol dele tá cada vez melhor. Tá certo. Vamos aos próximos jogos, então, deste brasileiro. Sábado tem Cruzeiro e Galo no Gigante da Pampulha. E na sequência, o Atlético tem muitos jogos também nesse BR 2024. Na tela pra gente, os próximos jogos, Cruzeiro e Atlético. Aí a gente para um pouquinho de brasileiro, né? Pensamos em Libertadores, São Lourenço e Galo. Depois em Atlético e Cuiabá. Voltamos com o jogo de volta Galo e São Lourenço. Fechamos essa sequência Galo e Fluminense no dia 24 de agosto. Boa sequência pro Galo, sequência difícil, intermediando ali com a Libertadores, e a gente espera passar pelo fraco São Lourenço. É bom ressaltar isso, né, Max? Temos mais time que o São Lourenço, que faz um péssimo campeonato argentino. O Atlético, para mim, o caminho da Libertadores do Atlético é o melhor de muito tempo. Com certeza. Vamos assim, né? A gente sabe que o São Lourenço, ele é um dos times mais tradicionais da Argentina, até fez algumas contratações, mas não vem realmente não é o São Lourenço dos últimos anos, é um São Lourenço um pouco mais enfraquecido. Então, se o Atlético passa pelo São Lourenço, ele tende a pegar quem? Fluminense ou Grêmio. É clássico nacional, o Grêmio, os dois têm um elenco ali razoável, mas não é o Fluminense do ano passado. E é um Grêmio também desequilibrado. Que não é o Grêmio copeiro que a gente conhece. Então, assim, o Atlético, né, não vai... O Fluminense do ano passado era mais parada torta. E desse ano, a gente sabe, inclusive, tá sem o Diniz, tá com o Mano, que é muito mais retranqueiro. E se passa, ou seja, o Atlético é favorito nas oitavas, se vai para as quartas, ele entra, na minha opinião, como favorito. E se ele pega nas semifinais, possivelmente, o River Plate, que também não é o River Plate de outrora. Hoje ainda é o time mais forte da Argentina, mas não é mais aquele River... Ou seja, o Atlético também entraria bem favorito, na minha opinião, nas semifinais. Aí, na final, meu amigo, bora para Buenos Aires, que aí é com a massa. Tá certo. Bom, nosso programa está se encerrando. Marcos, seu Já? placar pro Clássico já, infelizmente. Poxa, tudo que é bom passa rápido. Seu placar pro Clássico. Cara, 2-1 pro Galo. Tá certo. Sofrido? 2-1 pro Galo. Sofrido porque não passa segurança, vai tomar um golzinho. Mas o Atlético é um time que, independente, isso aí é fato. O Atlético cria. Sim. Cria. Aí eu espero que eles estejam um dia feliz para aproveitar as oportunidades que eles vão certamente criar contra o nosso rival. Para mim, 2-0 pro Galo. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Sucesso no Resenha do Galo. Também no Bate-Fundo Esportivo. Conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço. Espero estar com você Se Deus quiser. em muito mais resenhas aí, né, tanto aqui na TV Banqueta, no Bate-Fundo. Espero você lá fazer um jogo Conte comigo também. comigo. Conte comigo, só me chamar. Muito obrigado a você de casa pela grande audiência. Vem aí o programa do outro lado aí. Com certeza estão tremendo já de medo pro Clássico de sábado. Obrigado a todos. Voltamos na quinta falando muito de Galo, se Deus quiser. Não se esqueça, hein? Aqui é Galo. Valeu.